Fala galera, mais uma vez aqui do podcast dos Experts e o melhor podcast da geração X e o podcast que não fala só de segurança. A gente fala muito mais, não é isso, meu irmão? Fala de tudo que é assunto bom que interessa a vocês, principalmente voltado à tecnologia, pessoas e negócios. Muito impactante. Bom, nós temos o patrocínio da Ibragesp. E da Modus, Escola de Formação de Vigilantes. Manda um beijão pra turma aí, manda um beijão. Cleiton Magno da Modus, Escola Magnão, de Formação beijo. de Vigilantes. E pro nosso irmão Luiz Lima do Ibragesp, o Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino. Beijão, beijão, beijão. A gente dá beijo pra vocês direto aqui. Vamos lá, pessoal, abrindo o nosso podcast de hoje, nós vamos trazer uma figura que é muito importante, que a gente admira muito e que é, além de ser um empreendedor, é um baita de um gestor de pessoas e de negócio. Ele já tem uma história no nosso segmento da segurança, já passou por ele, mas há muito tempo ele está em novos negócios. Além de falar um pouco desse novo negócio, o nosso convidado vai falar muito do empreendedorismo, porque é uma coisa que ele toca como se fosse tranquilamente beber um copinho d'água. Ou seja, nós vamos seguir numa matéria muito importante e eu estou aqui com o meu querido amigo Hélio Ferraz. Muito obrigado pelo seu tempo e bem-vindo aqui ao Podcast Experts, mais uma vez. Eu que agradeço estar aqui, vocês são fantásticos, eu adoro. O legal de estar aqui é que isso aqui é um bate-papo, né? E é muito gostoso. Conversa de boteco, né? Conversa de boteco. Só falta, né? Só falta a cerveja. Gabriel, a cervejinha na próxima, hein? Tá bom, produção? Aliás, eu acabei de ver uma notícia dizendo que torresmo faz bem para a saúde, né? Ele tem um colesterol que é bom para a saúde, bom, né? Tá vendo? Bacana. Mas é isso, Hélio. Fala um pouquinho pra gente desse novo negócio. Eu sei que você sempre traz novidades, boas novidades. E dessa vez você está começando um novo negócio que a gente queria saber um pouquinho mais. Se você pode falar. Claro que posso. Aliás, obrigado pelo espaço. Não, é uma nova atividade pegando um pouco, né, a onda dos carros elétricos, né? O Brasil tem aumentado a quantidade de veículos elétricos comercializados. E eu iniciei um novo negócio que é exatamente sistemas de recarga para veículos elétricos, onde o foco principal meu são edifícios residenciais. Logicamente, eu vou atuar semelhante ao que todos fazem, em centros comerciais, shopping centers, em eletropostos, mas o meu foco principal é resolver as dores de um edifício residencial, porque tem uma série de desafios. Aliás, isso já é até um pouco de gancho, né, na questão do empreendedorismo, né? Depois aí de uma certa idade, depois de ter deixado de ficar à frente de negócios, resolvi montar um novo negócio, né? Isso é um pouquinho de fruto desse meu viés empreendedor, né? Eu sou um empreendedor, eu gosto de empreender. Não é fácil empreender no Brasil, né? O Brasil não é para amador, fácil. A gente costuma dizer que não é para amador. Sim. É fácil empreender lá fora, né? Ou menos difícil empreender lá fora, né? Nos Estados Unidos, Europa, lá tudo funciona. Aqui no Brasil, você tem que brigar contra tudo e contra todos, né? Mas depois de eu ter prometido a mim mesmo que eu não ficaria mais à frente de nenhum negócio, eis que surge essa onda de carros elétricos, eu olhei e vi que tinha muita dor. Dor é um dos pilares, né, de você empreender, né? Quando você empreende, não basta ter uma ideia. Para ela ser uma boa ideia, ela tem que resolver uma dor de alguma persona, né? Sim. E essa é uma dor nova, né? As pessoas estão comprando seus carros, estão batendo lá no síndico e querem que o seu carro seja carregado, né? Recarregado. E aí o síndico não sabe para onde correr, como fazer, enfim. E tem uma série de implicações aí, porque quando você é síndico... Desculpa. Quando você é síndico, você tem responsabilidade civil, né? Sim. Sobre tudo que acontece no edifício, naquele condomínio. E existem hoje normas, regulações que definem como deve ser, né, um sistema de recarga, tem até o risco de incêndio. Existe também um pouco uma preocupação um pouco exacerbada sobre isso. Não sei o quanto vocês estão familiarizados com isso, mas o Corpo de Bombeiros, agora em abril, soltou uma consulta pública sobre o que eles entendem e o que eles acham que uma instalação predial deveria considerar para atender a recarga de veículos elétricos.
E essa consulta deixou todo mundo de cabelo em pé, porque eles, preocupados com uma situação de incêndio num carro elétrico, que é real, mas já tranquilizando a todos que estão nos ouvindo e que estão pretendendo comprar um carro elétrico, estatisticamente falando, um carro elétrico tem 6 vezes menos chances de se pegar fogo do que um carro a combustão. Então, diferente do que algumas notícias estão preconizando, o carro elétrico tem menos chance de pegar fogo. Que pegou justamente ali naquele pontinho, né? A novidade está pegando fogo. A imprensa pronto. E aí, hoje, com incendiando, mídia social e tudo mais, já viu. Sem falar que os carros têm evoluído muito, né? Suas baterias. Um carro elétrico, ele pega fogo normalmente pela bateria, né? Sim. Mas então, o Corpo de Bombeiros, preocupado com isso, soltaram uma consulta pública, colocando umas coisas assim, para você ter uma vaga que vai atender um carro elétrico, ele tem que ter uma distância mínima de 5 metros da próxima vaga. Quem que mora num prédio que tem vagas assim tão espaçosas? É o preço do metro quadrado hoje, né? Pelo contrário, né? Hoje as vagas são extremamente... Você não consegue nem quase sair direito. Se você compra uma SUV muito grande, você não consegue parar. Enfim. Perfeito. Ou se você não for usar essa distância, você tem que colocar paredes à prova de fogo, sprinkler, detecção de chama. Aí colocou o mercado, né, em polvorosa. Mas voltando para a questão do síndico, o síndico ele tem responsabilidade civil e ele tem que ficar atento a questões aí de normas. Existe uma norma, a BNT, ela soltou uma norma voltada para os circuitos, as tomadas que servem a um sistema de recarga. Tem uma norma chamada NBR 17019. Então, assim, esse é um mercado que tem muita dor. E como como o Zé Roberto mencionou, né, para quem não sabe, eu trabalhei muito tempo no mercado de segurança, né? Foram aí mais de 30 anos atuando no mercado de segurança. E aí eu resolvi sair desse mercado e entrar no mercado de energia. E hoje eu atuo mais no mercado de energia. Como eu sou da área de energia, comecei a ver esse movimento, essas dores, e falei, opa, tem uma oportunidade aí, né? Porque é isso. Uma ideia, para ser uma boa ideia, ela precisa resolver uma dor. Sim. E essa é uma dor latente, é uma dor importante, que exige profissionalismo, exige, né, você seguir normas, regulações, enfim. E aí é isso. Aí eu montei essa empresa, chama-se Energy Spot, e ela traz soluções voltadas para recarga de veículos elétricos. Como foi todo esse trabalho de pesquisa, de entender de que essa demanda ia ser latente, além da própria colocação na imprensa, com tudo que vem acontecendo, com alguns incêndios de carro? Outra colocação eu vou pagar a conta, e eu tenho carro elétrico, eu vou pagar a conta, e o Andrade vai reclamar lá no síndico, porque ele que vai pagar essa conta da minha recarga. Então, você deve ter feito uma análise mais profunda, obviamente, preparou um business plan, onde você explora todas essas possibilidades para deixar claro, deve ter um pitch matador sobre isso, para deixar claro exatamente o que isso vai impactar num condomínio residencial. Conta aquilo que, não conta o segredo, mas conta aquilo que você pode falar a respeito, para a gente entender como é que você trilhou esse caminho para esse plano, para dar certo, ou para chegar pelo menos na busca dos investidores para dar certo. É isso, e você tocou numa outra dor, né? Quer dizer, além da questão da infraestrutura que eu mencionei, que tem que ser conforme norma e regulação, quem paga essa conta, né? E são duas contas. Tem uma primeira conta que é da infraestrutura em si, né? De você preparar e de você chegar até o nível de ter uma vaga com o seu respectivo carregador. Isso tem um custo. E quem é que paga essa conta? E a segunda conta quem for consumir essa energia, quem vai pagar essa conta de energia? A resposta é, tanto para uma como para a outra, não pode ser o condomínio e nem as pessoas que não têm carro elétrico. Quem tem que pagar essa conta são os proprietários de veículos elétricos, né? E aí que entra, né, respondendo já a sua pergunta, foram alguns meses estudando, entendendo as dores, entendendo regulação, entendendo o modelo ideal, né, para poder atender, de tal forma que nós chegamos aqui na empresa num modelo onde a gente só cobra as coisas do morador.
Então, a gente cobra um valor pela infraestrutura elétrica. A gente não cobra pelo projeto. A gente tem um condomínio que está precisando instalar vagas. A gente vai ao condomínio, fazemos todo o levantamento, preparamos um projeto segundo as normas, regulações, né, municipais, estaduais e federais. A gente prepara um projeto em cortesia, a gente entrega para o condomínio. Se o condomínio quiser fazer a instalação elétrica com alguém de confiança dele, pode fazer. Se ele quiser fazer com a gente faz e a gente cobra um valor do morador. É um valor pela instalação elétrica somente do morador. Instalamos aí as nossas tomadas e as nossas estações de recarga sem custo e a gente cobra pelo consumo. Com isso, a gente resolveu o problema. Então, com isso, a dona Maria, que não tem carro elétrico e jamais vai ter carro elétrico, ela não paga nada pela instalação elétrica e não paga nada pela energia que está sendo consumida. Quem paga é só o morador, o proprietário do carro elétrico. E de tal forma que a gente, se um prédio ele quer, num primeiro momento, 3 vagas, a gente só põe as 3 vagas. Amanhã vem um quarto, vem um quinto, conforme as pessoas vão querendo suas vagas, a gente coloca lá a estação de recarga ou as tomadas inteligentes para uso do carregador portátil dele. Ele paga um valor, a gente parcela esse valor, é um valor extremamente acessível, e depois ele vai pagar pelo consumo de energia. E é simples. É uma renda recorrente, até um contrato de risco, porque você tem um risco de baixo consumo e você receber pouco, né, de volta também. A gente tem uma né? franquia mínima. Então, quando a gente coloca um equipamento, seja uma tomada para o carregador portátil dele, ou seja uma estação de recarga, a gente tem uma franquia mínima. Quer dizer, se por acaso o consumo for muito baixo, aí tem uma franquia mínima para exatamente cobrir o investimento do equipamento, manutenção e tudo mais. Ah, legal. Hélio, hoje quando a gente fala de carro elétrico, e falando das mais diversas montadoras, as que já estão estabelecidas há muito tempo aqui, as chinesas que chegaram, né? Então, BYD, Aval, enfim. Tem ainda, a gente sabe, você é um estudioso do tema, tem outras montadoras em processo de entrada no país, novos modelos? Como é que está esse mercado automotivo para a eletrificação? Ele está, de certa forma, muito parecido com o que acontece com outras tecnologias, né? Hoje já não existe assim um lapso de tempo tão grande entre o que surge lá fora e o que vem para cá. Sem dúvida nenhuma, os chineses estão muito fortes, porque os chineses eles enxergaram há alguns anos atrás que não fazia sentido para eles tentarem recuperar o terreno que eles perderam no veículo a combustão tradicional. Então não adiantava querer desenvolver um veículo a combustão para ser líder de mercado nesse segmento que tem dezenas de montadoras. O que eles fizeram? Não, vamos mirar na próxima tecnologia. Qual é a próxima tecnologia que vem depois da combustão? É o elétrico. E é impressionante a jornada deles. Hoje a BYD hoje, apesar dela ter sido ridicularizada pelo Elon Musk alguns anos atrás, porque quando a BYD começou a fabricar carro elétrico, fizeram num congresso, enfim, algum evento onde estava o Elon Musk, perguntaram o que ele achava da BYD. Aí ele falou, como é que pode uma empresa que começou a fazer bateria para celular, a BYD nasceu fazendo bateria para celular. Sim. Depois começou a fazer bateria para carro elétrico, inclusive para o Tesla. Se eu não estou enganado, metade dos carros da Tesla utilizam bateria da BYD. Não sei se ainda hoje, mas até um certo tempo, sim. Aí ele ridicularizou, né? Falou, como é que pode uma empresa que faz bateria vai fazer carro elétrico? Lê do engano, né? Quer dizer, hoje a BYD é a maior fabricante no mundo em termos de números de veículos vendidos, né? Já passou a Tesla, enfim. Mas todas as montadoras já estão se movimentando. Sim. As tradicionais que nós temos aqui no mercado, né? As americanas, GM, enfim, Ford, as europeias, todas elas, né? Fiat, Peugeot, todas elas estão com seus projetos de carro elétrico, porque essa é inexorável. É inexorável.
A gente estava conversando, né, antes de virmos para cá, da história da curva, né, da disruptura tecnológica, né? Quando chegar naquele ponto onde o carro elétrico custa o mesmo preço de um carro a combustão, ninguém mais vai comprar carro a combustão. Sim. Eu ainda acho que o modelo ideal, já falei isso na nossa entrevista anterior, Sim. eu ainda acho que o modelo ideal para o Brasil é o híbrido, não é o full electric, é o híbrido e, se possível, até usando álcool, que esse que entrega melhor, vamos dizer assim... o impacto ambiental menor. É o mais interessante. E, aliás, o Brasil deveria fazer isso, de certa forma, que os chineses fizeram com o carro elétrico. O Brasil deveria, para o europeu, nem tanto para o Brasil já tem uma matriz renovável boa. Se você tiver um carro 100% elétrico, você tem a certeza de que a energia que você está usando para carregar o seu carro é de uma fonte renovável, porque a matriz do Brasil é entre 85% e 90% renovável. Depende muito. Agora nós acabamos de ver a notícia ontem que nós vamos entrar na bandeira amarela. Por quê? Por causa das secas e tudo mais, eles vão começar a ligar algumas termoelétricas. Então, começa a mexer na taxa. Começa a mexer na questão da matriz. Mas a nossa matriz é de fonte renovável. A gente tem muita energia hidrelétrica, representa pelo menos 60%. Temos muita solar agora, eólica, enfim. Então, a gente tem uma matriz boa. Então, o nosso carro elétrico, quando ele é carregado por uma fonte renovável, o que é legal. O europeu não é assim. O europeu está fazendo um movimento para migrar todos os carros para carros elétricos, só que a energia que vai carregar esse carro é de uma fonte suja. Sim. Termoelétrica. Lá é termoelétrica. As matrizes são... matrizes lá, o renovável lá é 25% é renovável. O resto é tudo poluente. Mas ainda assim é melhor porque o carro a combustível ele emite mais CO2 do que o que é necessário para se carregar um carro elétrico. Então, ainda que a fonte lá não seja tão limpa e renovável como a nossa, ainda é vantajoso. Por isso que eles estão indo para os carros 100% elétricos. Mas para eles, 100% elétrico talvez faça sentido. Para nós, que ainda não temos aí capilaridade de locais de recarga, de pontos de recarga e tudo mais, e temos o álcool é um combustível extremamente bom do ponto de vista de meio ambiente. Porque, ainda que o carro emita CO2, o carro a álcool ele emite CO2, a produção do álcool é muito sustentável, porque você tem que plantar cana, entendeu? Então, ele rouba. Uhum. Então, a produção do combustível rouba carbono numa proporção quase que igual, vamos dizer assim, ao do quanto que você emite quando você usa esse álcool. Dá um certo equilíbrio, então. Está quase um equilíbrio. Ainda é negativo, quer dizer... a gente pode melhorar ainda, né? Não é como o carro elétrico. Se você tiver um carro elétrico de uma matriz 100% renovável, pronto, é net zero, né? Quer dizer, você, em tese, você não está afetando, né, o balanço de CO2 do ambiente. Mas o Brasil deveria exportar essa tecnologia de álcool com mais força. Não faz sentido na Europa eles continuarem usando gasolina, diesel. Tinha que ser álcool, o Brasil tinha que exportar álcool para o mundo inteiro. Sim. Mas, enfim, não faz isso. O que eu vejo também é que com esse boom nos carros elétricos, a gente percebeu uma entrada muito rápida das empresas chinesas aqui no nosso mercado. De um dia para o outro começou a aparecer concessionária de veículo em todo canto das próprias empresas, né? Então, é um fato que chama atenção. E eu tenho impressão... Zé, desculpa te interromper. Manda. A BYD está com planejamento de ser a montadora com o maior número de concessionárias no Brasil. No Brasil. Então, isso chama atenção. Vai bater... comprar a fábrica da Ford, né? A Ford que estava na Bahia. Camaçari. Né? A Ford saiu do Brasil, não monta mais carro no Brasil. Sim, exato. A BYD foi lá, comprou essa fábrica, está fazendo todo um retrofit, vai ser toda robotizada. Impressionante o que os chineses estão fazendo. Trabalhei no mercado de veículos, em concessionária.
É melhor nem falar que era no grupo Mesbla, que já quebrou faz muito tempo, né? Os cabelos brancos, olha o Hélio rindo já, começou. Mas eu trabalhei... Ficava ao lado do MAP, né? Você lembra? Do MAP. MAP, Mesbla. Tinha o carnezinho do Era do da grupo Mesbla do e da Magazine, mas eu trabalhava na Mesbla Veículos. Ah. Por isso que eu ia falar de concessionária. E isso me chamou a atenção, porque a rede de concessionárias cresceu absurdamente. Aí eu fico olhando assim, a inteligência sua para negócios. Por quê? Eu entendo que vem uma avalanche de necessidades de pontos de abastecimento do veículo elétrico. Seja num posto de combustível tradicional que vai ter, já tem, né? Alguns que já estão fazendo, né? Sim. A recarga, e seja no condomínio, que é a sua ideia de atender os condomínios, principalmente agora residenciais. Provavelmente você vai para o mundo comercial também, porque vai ter a mesma necessidade num prédio de alguém que está lá trabalhando de fazer, muito provavelmente, a recarga, né? A gente pode dizer que essa tua maturação dessa ideia, ela é um oceano azul? Você acha que está navegando no oceano azul, vai navegar por um bom tempo? Porque eu acho que a demanda é brutal. Se a BYD pretende ser a montadora com mais concessionárias, é porque ela tem que ter carro pra caramba para vender aqui. Como é que você vê isso? É um oceano azul que você vai pegar? Não, tecnicamente não é. Para ser um oceano azul, não poderia ter concorrência. E não é o caso. Já existe muita gente no mercado fazendo muito bem feito isso, né? Sistemas de recarga. Ele só tem uma pequena falha que eu acho extremamente importante, que, aliás, é um pouco o resultado, né, respondendo a sua pergunta, de alguns meses de pesquisa, entendendo o mercado, entendendo as dores e aí encontrando o produto ideal para aquela dor, né, o remédio ideal para aquela dor. O equívoco que os meus concorrentes estão tendo é que eles estão utilizando em condomínios residenciais as estações de recarga que são usadas também em condomínios comerciais, que são estações de recarga para você carregar o carro mais rapidamente. O problema de uma estação de recarga que carrega o carro mais rapidamente, ele exige uma infraestrutura mais robusta. E mais ainda, precisa de mais energia. E não tem energia disponível, né? Quer dizer, se você pega, por exemplo, um bairro como Moema, que é um prédio do lado do outro, se todo mundo for na Enel e pedir mais quilowatts, a Enel vai falar, não tenho. Porque para eu entregar mais energia para você, eu tenho que trocar toda a minha infraestrutura da rua. E isso vai custar uma fortuna. E mais ainda que a Enel vire e fale, não, tá bom, o prédio chega e fale assim, eu quero mais 40 quilowatts, eu quero mais 50 quilowatts de energia, tá bom, eu te entrego. O prédio tem que mudar seu transformador. Porque ele está lá com um transformador, sei lá, imagine que um prédio tem hoje uma demanda total de 150 quilowatts. Então, ele tem lá um transformador dimensionado para esses 150 quilowatts. Ele tem uma folguinha, né? Mas ele está dimensionado para os 150. Aí você vai lá, coloca mais 10 vagas, cada estação de recarga, a mais baixa que tem, que é aí que eu digo que está o erro, é de 7 quilowatts. 10 vagas com estações de 7 kW dá 70 kW. Já impactou. Então, ele tem 150. Aí ele chega para a Enel e fala assim, Enel, isso para 10 vagas, hein? Enel, eu preciso de mais 70 kW. Primeiro, a Enel vai falar, não tenho. Mas vamos supor que a fale. Não, eu tenho, tá bom, vou te entregar 70. Você tem que mudar seu transformador de 150 para 220. É 100 mil reais de investimento. O impacto é forte, hein? Então, é assim... Por isso que eu digo que os meus concorrentes estão com o produto errado. A solução para os edifícios residenciais não são as estações de recarga de grande potência. A solução para os edifícios residenciais é os proprietários de veículos elétricos usarem os seus carregadores portáteis, porque eles são de menor potência. Qual é o problema disso? É que o carregador portátil ele demora o dobro de tempo para carregar o carro. Uhum. Mas qual o problema? Para que você precisa carregar um carro em 2 horas, em 3 horas, se o seu carro vai passar a noite toda na vaga? Sim. Não tem o menor motivo. Ele pode perfeitamente ficar a noite toda sendo carregado levemente. Com isso sobra mais, além de você ter uma infraestrutura mais leve,
sobra mais energia para você ter... Aonde cabem 10 vagas nas estações de 7 kW, cabem 20 com carregadores portáteis. Então, você pode carregar mais veículos ao mesmo tempo. Além disso, Zé, a gente desenvolveu na nossa empresa uma tecnologia que é uma tomada que permite você espetar o seu carregador portátil, porque essa é outra dor que você falou, né? Como é que você cobra, né, de quem usou efetivamente? Eu que pago, Andrade ou nós dois, Não, né? É quem consumiu. Usa, né? Uhum. Então, a gente desenvolveu uma tomada, que eu chamo de tomada inteligente, onde as pessoas vão espetar os seus carregadores portáteis, e essa tomada, além de medir o quanto você está consumindo de energia para cobrar na sua conta de condomínio, ela também permite fazer o que a gente chama de controle de demanda. A ideia é a gente instala um medidor de energia lá na entrada do prédio. Eu sei que aquele prédio é um prédio de 150 kW, tá certo? Então, a capacidade máxima dele é de 150 kW. Eu instalo um medidor e eu fico vendo como é que está a demanda. Se a demanda está em 120, então quer dizer que sobra 30 para eu usar para recarga de veículos. Então, eu vou ligando e desligando tomadas conforme a quantidade de energia disponível. Então, se eu tenho 30 disponível, cada tomada aí, o carregador é 3,5 kW, então eu posso ligar 8 tomadas. Isso. Então, eu ligo 8. Aí, conforme as pessoas vão dormindo, né, porque a curva de pico de uma residência normalmente é das 6 da tarde às 11 da noite, é o maior pico. As pessoas chegando, sim, elevador subindo e descendo para tomar um banho, vai acender luz, ligar ar-condicionado. Vai fazer a janta, esquenta alguma coisa elétrica, aí vai. Então é assim, por isso que o pico é das 6 às 11. Aí conforme elas vão dormindo, esses 120, né? Imagina, o limite é 150. Quando o limite está com 120 cai 110, 100, vai caindo. E conforme vai caindo, eu vou ligando tomada. Com isso, eu não preciso mudar o transformador, o condomínio não precisa pedir mais energia painel, porque eu uso as horas vagas, né, o período de menor demanda, para carregar os veículos. Eu fiz a pergunta porque fiz uma reforma numa casa uma vez e coloquei que ia ter ar-condicionado nos ambientes, era uma casa, era na rua. E aí, ar-condicionado e forno elétrico, não sei o quê, aí tive que fazer um estudo de carga, porque foi uma mudança brusca, porque a casa era muito antiga. Você imagina o impacto. E o projeto dela não considerava nada. Não existia, na época da construção original da casa, nem forno elétrico era como já tem hoje, né, no mercado, micro-ondas, vários modelos, etc. Foi por isso que a gente falou, porque acho que é um impacto fantástico. E a tendência acaba sendo mesmo essa, né? Quando você pensa do ponto de vista de estrutura, de empreendimento, os prédios hoje já vêm com área técnica, preparados para instalação de ar-condicionado split, né? Que antigamente era ainda aquela gaveta, né? Parede, né? Na parede. Quebra tudo. Né? Hoje já vem com a tomada especial, enfim. Você vê que os empreendimentos tendem já a ter essa preocupação com vaga de carga para veículo elétrico, já com essa infraestrutura toda voltada e amigável para quem tenha um carro elétrico? Então, é assim, já existe uma lei municipal em São Paulo que obriga os empreendimentos novos a já entregarem vagas para recarga de carro elétrico. O problema é que eles estão cumprindo, só que eles estão entregando, assim, 2 vagas. Entendi. 2. E assim, é aquilo que a gente estava falando da disruptura e da avalanche tecnológica. Em algum momento, hoje é isso, né? Você pega um prédio, tem 1, tem 2, no máximo tem 3, mas daqui a pouco vai ser todo mundo. Todo mundo vai ter carro elétrico. Sim. Se não todo mundo, vai no mínimo a metade. Sim. Então você pega um prédio de 10 andares, 2 por andar, são 20 unidades. Pelo menos 10 vagas vão ter que ser elétricas. Então, os prédios estão entregando, mas estão entregando aquilo que a lei fala que é ter que ter. A lei não fala que tem que ser todas as vagas elétricas. Tem que ter vagas para carros elétricos. Então, eles entregam com 2 vagas. O mínimo. Eles entregam o mínimo. Sem falar os empreendimentos existentes, né? Os existentes não têm isso. Sim. Zero, né? Sim. Pelo menos os novos estão saindo e já estão com essa preocupação
já considera um circuito independente para isso. Então, os novos, de certa forma, ainda que estejam cumprindo, vamos dizer assim, o limite do que é exigido, né, pela lei municipal, eles já estão melhor preparados para o futuro, né? No futuro, você poder expandir isso para mais vagas, mas, de novo, não vai ter o transformador não vai dar. Não é que eles dimensionaram que todas as vagas vão ser de carro elétrico e colocaram lá um transformador que hoje está aliviado, porque transformador custa e construtora faz conta, né? Eles entregam aquilo, aquilo que está no memorial, nada mais do que aquilo. Então, se não tiver controle de demanda, se a tecnologia que for implantada não tiver o que eu chamo de controle de demanda e balanceamento de carga, mesmo para os empreendimentos novos, daqui um pouco eles vão ter que trocar seu transformador, pedir energia, assim por diante. Eu vejo o seguinte, pegando o que você falou, eu vou fazer uma analogia boba só para entender o que a gente vai ter no futuro. Você está trazendo uma tecnologia importante que ela vai dizer ao condomínio que ele não vai gastar além do que ele já tem lá de carga na porta dele. Aquilo que a Enel já deixa para ele, tá certo? Muito bem. Só que o número de carros vai aumentando. E aí, consequentemente, daqui a pouco a bateria vai levar 15 minutos só de carga, o carro não vai andar, ele vai precisar realmente de demanda. Porque isso vai em crescimento. Você mesmo falou que o mercado vem com tudo. Vem uma avalanche de carros elétricos por aí. Então vai ter um momento em que aquilo que você trouxe para o prédio, de usar a mesma potência, a mesma carga que ele tem lá de eletricidade, ela vai equilibrando. E na hora que precisar mais do que ela, o que vai acontecer? Que impacto tudo isso vai trazer do carro elétrico nessa indústria que está por detrás, que é da geração de energia? Como é que isso vai ser encarado pelas Enel da vida? Boa pergunta, Zé. Isso ainda vai levar um tempo, né? Uma vez usando essas tecnologias que eu falei, controle de demanda e balanceamento, essa necessidade ela vai ainda demorar um pouco. Mas é assim, existe um dado que se a frota que nós temos hoje a combustão fosse transformada em elétrica, a frota que nós temos hoje, né? A quantidade de carros, ônibus, enfim, fosse transformada toda em elétrica, nós precisaríamos de 7 Itaipus. 7 Itaipus. Nós não temos. Se isso fosse uma virada de chave... Imagina, uma varinha de condão... Agora, pronto. Precisaria de 7 Itaipus. Para entregar a energia necessária para isso. Então, assim, mas é assim, não adianta a gente sofrer, né? O ser humano, ele, de certa forma, ele já demonstrou que ele é capaz de, na diversidade, e, né, se adaptar e desenvolver, soluções. É isso, né? aí, é isso aí. Então, assim, eu entendo que é inexorável, a gente vai precisar gerar mais energia, nós vamos precisar de mais energia, as pessoas estão se eletrificando. Começou com celular e a gente está usando cada vez mais produtos eletrônicos. Eu, na minha casa, já não tenho mais ponto a gás. Eu moro hoje numa casa que eu fiz uma reforma, eu tirei o gás. Lá é tudo elétrico. Cooktop, forno, micro-ondas, é tudo elétrico. As pessoas estão se eletrificando. Então, portanto, a gente vai precisar, sim, gerar mais. E aí entram, logicamente... regulações e incentivos para que o mercado possa, né, criar mais usinas e tem também a coisa da tecnologia que você falou, né? Tem que vir uma disrupção aí, né? Também para a produção de energia, né? A necessidade faz o homem, né? Então, conforme vão surgindo as necessidades, vão surgindo as soluções e assim que a vida é, né? Hélio, você é mais do que qualquer outra pessoa, por ter vivido talvez os dois lados, de ser gestor por muitos anos, né, no meio corporativo, e por depois ter ido empreender, e você empreende como ninguém, toda hora está buscando algo novo, algo disruptivo, né, como você mesmo fala. Eu acho que você acaba se tornando um especialista em comportamento humano. Dentro dessa ótica de comportamento humano e olhando por esse viés de cidades inteligentes, de smart cities, né? Você dando o teu exemplo de ter eletrificado toda a tua casa, não ter mais nenhum ponto de gás. Como é que você acha que funciona isso dentro do comportamento humano, com essa eletrificação de carros e passando pela parte de cidades? O que você acha como é que você vê
o país daqui a 10 anos, por exemplo? Eu gostaria dessa tua visão. Difícil. Bola de cristal boa vai ter que ter. Pergunta difícil. É difícil dizer, né? Eu tive um professor na minha faculdade, né? Quando eu fiz engenharia, eu tinha um professor que ele tinha algumas mensagens, né, muito legais, que ele fazia as pessoas pensarem, né? E ele tinha uma frase muito emblemática que eu guardo até hoje, né? Puta, eu me formei já faz um bom tempo, né? Eu sou de 89, 90, que já vão aí. Viu que ele abaixou a voz, pessoal? Ele abaixou a voz, pessoal. De formado. Ele dizia o seguinte: os produtos que estarão disponíveis daqui a 10 anos sequer foram inventados. Então, quer dizer, responder a sua pergunta, como é que eu vejo o Brasil daqui a 10 anos, é difícil de responder, mas sem dúvida nenhuma, a tecnologia ela tem demonstrado ao longo da história que ela impacta tanto positivamente como negativamente na humanidade e nas pessoas, né? Uhum. Aquelas que sabem lidar com a tecnologia e conseguem transformá-la como numa ferramenta de bem-estar ou de produção ou de geração de valor, quando uma pessoa consegue usar a tecnologia como ferramenta, onde ela domina a tecnologia, puta, eu diria que os resultados são extremamente positivos. Sim. O problema é quando a tecnologia passa a mandar na sua vida. Uhum. Então, ela deixa de ser uma ferramenta e passa a ser, sei lá, um domínio sobre você. É uma arma contra. Algo mandatório, né? E aí, então, sem falar que a tecnologia, ela impõe mudanças, né, de profissão, de conhecimentos, a gente tá vivenciando isso, né? Será que a inteligência artificial vai acabar com um monte de profissões que hoje estão no mercado? A resposta é sim. Não vai ser talvez essa avalanche toda. Nós temos mais idade. Eu sou da época quando começou a automação, né, automação industrial, e aonde as fábricas elas eram todas manuais, as linhas de produções elas eram feitas por pessoas. Era mecânica, era analógico. E aí veio tudo, né, o advento dos robôs, das máquinas e tudo mais, e sempre tem, nossa, vai ter muito desemprego, a humanidade vai ficar desempregada. Não foi isso. A gente vive desemprego por uma série de fatores que não são únicos exclusivamente por conta da tecnologia. O avanço tecnológico. Do avanço tecnológico. Sim, a inteligência artificial e as novas tecnologias que estão vindo, elas afetam as pessoas, mas é isso, para mim ela afeta positivamente e negativamente, depende como você lida com isso e faz uso dela. Eu tenho mais de 40 anos de experiência comercial e uma época da minha vida eu convivi muito com o Hélio, porque ele foi gestor da G4S lá na época, da Plantec da G4S em seguida, e a gente acabou convivendo muito no mercado, no segmento da segurança. E eu sempre percebi a tua maneira de lidar com tudo isso em relação a crescer um negócio, a fazer planejamento, criar planos, como que expandia a empresa. Você criou a expansão das empresas que você foi gestor. E aí eu vou transferir essa tua veia dessa época para cá, para o atual, dizendo o seguinte: você hoje tem aí um produto, você ainda está fazendo o lançamento, o planejamento, e ele está, vamos dizer, iniciando, engatinhando. Você precisa olhar para a produção disso, ele tem que ter uma produção, essa tomada vem produzida, seja aqui ou no exterior, não importa, mas tem uma produção, tem toda a instalação, tá certo, para fazer, seja de terceiro ou sua, como você já falou, que pode ser uma instalação sua também. A pergunta é em relação à distribuição disso. Você vai ter que ter uma distribuição, porque esse produto vai andar, você vai conseguir sucesso com o planejamento dos investidores, e ela vai andar. E você vai ter que ter uma rede de distribuidores, eu vou chamar de distribuidores, mas pode ser revendedores, o nome que você achar melhor, ou integradores que façam a instalação, por exemplo. Como é que vai ser preparar essa turma não só para a área técnica, mas para o que eu vejo que é mais difícil, que é a parte comercial, de dizer o seguinte: a nossa solução é disruptiva, pelo que você falou, e hoje não tem concorrente, diferente da outra.
criar esse discurso e a mentalidade no pessoal que vai estar à frente do negócio. Porque uma coisa é você planejar. Você planejou brilhantemente. Agora botar em prática. Agora é a hora do vamos ver, lá na rua. Zé, esse é o grande desafio, né? Quer dizer, não basta ter um produto bom, né, que é fruto de toda uma pesquisa e um estudo para entender a dor do mercado, aí você vai lá, prepara qual é o produto, mas como é que você avisa para o cara que tem a dor de que você tem o remédio que ele precisa, né? Esse que é o grande desafio. Na nossa estratégia, a gente, como a gente está focando a nossa estratégia em condomínios residenciais, não que a gente não vá fazer o resto, claro, mas a gente está focando em residencial, mesmo porque é aí que está a maior parte do dinheiro. Porque se o meu modelo é um modelo que eu cobro pelo consumo, aonde que a pessoa mais vai carregar o carro dela? Na casa, ou no escritório, ou no shopping? É na residência. Então, é aí que está o dinheiro. Na nossa estratégia, Zé, como a gente está voltado para edifícios residenciais, eu tenho que olhar para os centros que tenham edifícios residenciais. Existem, só na cidade de São Paulo, são 28 mil condomínios residenciais. 28 mil. E existem 80 mil no Brasil. Não existe um número preciso do Brasil, mas estima-se que existam 80 mil edifícios residenciais no Brasil. Logicamente, a gente vai começar por São Paulo, depois do Estado. Aliás, tem um outro dado importante. A gente fica olhando dois dados, né? Um dado são os de condomínios residenciais existentes e novos lançamentos. Isso as nossas estratégias elas precisam estar orientadas a dados, né? Informação mercadológica, né? Aliás, isso tem a ver com empreendedorismo, né? Empreendedorismo na veia. Você não pode fazer uma aventura, tem que ser tudo muito bem pesquisado, planejado. Você tem que fazer pesquisa, planejamento e depois executar. Então, um dado importante para a gente é isso. Onde está o nosso mercado? Onde estão os condomínios e onde estão os novos lançamentos? Um outro dado importante é quem está comprando o carro elétrico, né? Porque também tem que olhar para isso. Até mesmo como a título de conhecimento desse mercado, né? Que isso está sendo muito novo para todo mundo. Eu tenho dados de abril, tá? Eu não tenho dados de maio ainda. Eu tenho dados de abril da BVE. A BVE é a Associação Brasileira das Fabricantes de Veículos Elétricos. Os dados de abril foram comercializados no Brasil 208 mil veículos. Desses 208 mil veículos, 15 mil foram elétricos. Isso representa 7,3%. Muito bem. Aonde foram vendidos esses carros elétricos? Aí você tem que fazer outra conta já. Isso. De cada 10 carros elétricos, metade vem para o estado de São Paulo. Caramba. 48, segundo a ABVE, 48% veio para o estado de São Paulo. E de cada 5 carros elétricos, um veio para a cidade de São Paulo. 20% dos carros elétricos que são vendidos no Brasil são vendidos para a cidade de São Paulo. Então, São Paulo tem 28 mil edifícios residenciais e de cada 5 carros elétricos, um veio para São Paulo. Onde que eu vou atacar? São Paulo. Sem dúvida. Estamos começando por São Paulo. Aí a nossa estratégia começa por São Paulo. Começou a gerar resultado, expande para o estado. Começou a gerar resultado, sobe uma capital e desce uma capital. Então, vai para o Rio de Janeiro e vai para Curitiba. Começou, vai para o estado. Vai para o estado. Sobe uma capital, desce uma capital. Então, nossa estratégia é uma estratégia muito semelhante à guerra, né? Sim. Conquista de território. Mas um território onde tem a dor que a gente quer. Nessa estratégia, passa por integrador? Sim. Nós vamos crescer não organicamente, nós vamos crescer através de parceria. Provavelmente aqui em São Paulo vai ser orgânico, porque eu preciso criar um time que entenda, saiba, né? E aí esses caras, né? Isso mesmo, serão os administradores e gestores dos terceiros. Os multiplicadores, né? Agora, Zé, é assim, né? Eu tenho falado muito com o investidor, né? Porque esse é um business onde ele é de capital intenso, porque já que eu não vendo a estação, nem vendo a tomada, eu cobro pelo consumo, eu preciso fabricar, eu preciso produzir, preciso instalar, e aí ao longo do tempo eu vou recuperar esse investimento. Então, é de capital intensivo, eu estou buscando investidores, enfim, já tudo equacionado, graças a Deus. Essa etapa eu já pulei, agora é colocar em prática. Eu
esqueci o que eu estava falando. Eu estava falando de... Dos investimentos, a gente falou a questão do integrador. Então, da o que eu estava dizendo é o seguinte, a gente vai começar, né, com equipe própria, orgânico, e depois você a gente vai com desenvolver integradores. Então, a gente está preparando, né, para você trabalhar através de integrador, trabalhar através, né, de parceiros, sem ser equipe própria, você precisa ter um material muito rico e importante de como capacitar esse pessoal. Isso. E é assim, Zé, né? Eu vim de um mercado, né? Esse mercado de segurança, na época que eu trabalhava na segurança, a minha empresa tinha várias linhas de produtos, né? A gente tinha CFTV, controle de acesso, detecção de incêndio, automação residencial, a parte de TI. Eram vários produtos para a gente poder aplicar, enfim, num prédio. Cada uma dessas verticais tinha, sei lá, centenas de itens a serem administrados. Às vezes eu tinha que ter estoque disso, às vezes meu time, minha área de compras tinha que saber comprar tudo isso. Nessa área de recarga de veículos elétricos, é ridículo perto do que eu fazia no passado. Porque a gente está falando instalação elétrica. É instalação elétrica. E tomada ou estação de recarga. Eu estava falando com um dos investidores, né? Ele perguntava isso, né? Mas você não acha isso um desafio, ter que, para a gente poder ganhar dinheiro, você tem que fazer uma instalação elétrica e depender de uma mão de obra, né? Que não é uma mão de obra assim altamente especializada, né? Eu falei, não, porque eu no passado eu lidava com 10, 11, né, itens, sistemas, e cada um deles com uma complexidade extremamente grande. Eu sou engenheiro eletricista, isso aqui é instalação elétrica. Se você faz um projeto bem feito, compra material de primeira, executa conforme o projeto, não tem erro. A história do menos é mais, né? Menos é mais. Menos é mais. Eu estava pegando o telefone aqui, enquanto ele falava. Chegamos no momento? E aí tem uma mensagem aqui, aliás, tinha duas mensagens, ó. Luiz Lima, do Ibragesp, dizendo assim, ó, tá na hora do Ibragesp provocar um aperto aqui. E o Cleiton Magno falou o seguinte, a Modus quer dar um aperto no convidado. Porra, então, gente, Hélio, dá um aperto. O Hélio tá muito tranquilo aqui, muito sossegado, tá dando aula de empreendedorismo, mas está na hora... MBA de empreendedorismo. MBA, inclusive... já é a segunda vez que ele está com a gente. Na terceira, a gente pede música no Fantástico para ele aqui, não tem problema. Mas agora, pega essa visão, é contigo, irmão. Isso aí. Bom, Hélio, você já esteve aqui com a gente. Você sabe que na reta final do nosso programa, a gente chega no nosso momento Pega a Visão, onde o nosso convidado, que é o verdadeiro expert, traz um papo reto para a nossa audiência. Então, eu queria que você olhasse para aquela câmera ali, que é a sua, e mandasse um papo reto. O do último programa eu guardei decore salteado. Mas eu ia usar ele novamente. Não pode, olha lá, tá vendo? Não, vamos. Quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Tem destino. Pegou na veia, viu isso aí? A gente nunca mais esqueceu. Mas manda o teu papo reto para nossa audiência, Hélio, por favor. É contigo. Não, já que o tema é empreendedorismo, o meu papo reto é isso, na minha opinião, o Brasil só vai se desenvolver através das mãos dos empreendedores. No final das contas, quem que gera emprego, quem gera receita, quem gera impostos, quem faz a coisa acontecer são os empreendedores. E é importante que as pessoas façam isso, trilhem essa jornada de uma forma planejada, de uma forma estruturada. Aventura não cabe em aventura, né? Você empreender não significa se aventurar. Empreender não é se aventurar. Logicamente tem seu risco, eu já quebrei muita cara, eu já tive muito insucesso, mas eu entendo que empreendedorismo pode ser realmente a solução para muitas pessoas que queiram se desenvolver. É isso. E sempre com o pé no chão. Sempre com o pé no chão. Estudando cada etapa. Ô Zé, não é fácil montar negócio. Não sei se nós temos tempo ainda, mas... Pode seguir. Tá tranquilo. Às vezes eu fico pensando, né? A gente é comum a gente, né? A gente com cabelos brancos, a gente volta no passado, fica pensando. É comum, quando a gente estava na nossa infância, a gente já percebia, né, os skills das pessoas, né?
Você sempre tinha aquele amiguinho que você olhava para ele e você sabia que ele ia virar um esportista profissional, porque ele era bom de esporte. Você tinha um outro que ia ser artista, um outro que ia ser músico. E assim, eu fazendo reflexão da minha trajetória, eu me via já um empreendedor lá atrás. Eu tenho um caso rápido. Conta pra gente. Pode seguir que tá tranquilo. Eu me lembro, quando eu era moleque, eu ia passar férias na casa da minha avó. A minha avó tinha uma casinha lá no Jardim São Paulo, na zona norte de São Paulo, né? Jardim São Paulo. E aí eu ia passar as férias escolares com ela, porque meu pai trabalhava, minha mãe, enfim, eu ia passar as férias. E minha avó morava numa casa, num sobradinho, mas que tinha um porão embaixo. Aí um belo dia, eu e os meus amiguinhos resolvemos fazer pipa para vender. A gente gostava de empinar, naquela época, né, na nossa infância, era jogar bola na rua, empinar pipa, né, bolinha de gude, andar de bicicleta. Era completamente... Não tinha tecnologia, não tinha videogame, né? Era isso aí. E aí eu tive uma ideia, eu acho que eu vou começar a fazer pipa para vender. Aí falei com mais 2 ou 3, semelhante ao que eu estou fazendo agora, o investidor, pessoal... Compra vareta, papel de seda. Vamos lá, comprou vareta de bambu, papel de seda, a cola a gente fazia com farinha e tal. Sim. Montamos no porão da casa da minha avó. Uma oficina de pipas. Uma oficina, uma loja de pipa. Aí daqui a pouco a minha avó chega do trabalho, tal, vê aquele movimento em casa. O que está acontecendo? Desce lá no porão... Aquela muvuca, pipa para tudo quanto é lado, gente entrando, gente saindo. Ela era um pouquinho rígida, né? Deu 5 minutos, botou todo mundo para fora, deu um safanão, pegou as pipas, amassou. Bom, eu fazendo uma reflexão, foi a minha primeira experiência empreendedora. Foi de insucesso, né? Porque não ganhei dinheiro, tomei chinelada e ainda perdi dinheiro dos investidores, né? Porque as pipas foram tudo pro lixo. Então, empreendedorismo é assim. Mas aquele que tem o empreendedorismo na veia, que percebe que tem condições de levar um negócio à frente, faça de forma planejada, estruturada, mas insista, vá em frente. Não deixe de fazer, né? Não deixe de fazer. Bom, acho que a grande lição é, se você for empreender, não chame sua avó, porque senão vai dar BO, tá certo? Bom, Andrade... Encerrando mais podcast, foi mais um aprendizado, uma aula, desta vez sobre empreendedorismo. O Hélio é uma figura, não só um baita de um gestor que eu conheci ao longo dos anos profissionalmente e ganhou minha admiração, sou um fã dele, do jeito que ele faz, e essa coisa bem metódica de planejar, de fazer o business plan todo e de chegar lá, eu acho fantástico. Então, queria agradecer seu tempo, a honra que a gente teve de ter você aqui. Almoçou com a gente hoje, bateu um papão na hora do almoço, foi sensacional. Andrade, para você fechar e a gente se despedir da turma. Só agradecer ao Hélio, mais uma aula, né? Toda vez que ele vem aqui, ele traz insights valiosos, né? Tiradas ainda mais valiosas, né? A gente guarda com muito carinho. E é sempre um prazer te receber. É um prazer estar aqui. Você é um amigo que a gente tem assim, muita estima, muito carinho e sabe do valor do teu tempo, do quanto você tem uma agenda concorrida, mas você sempre reserva um tempinho para bater um papo com a gente. E virei quantas vezes mais for convidado. É isso aí. E nós vamos chamar mesmo, viu, pessoal? Porque assim a gente aprende cada dia uma lição nova, porque com certeza... Na próxima edição do episódio que o Hélio vier, vai ter um negócio diferente, ou ele vai contar a evolução desse. É o Jetsons, da pipa ao carro elétrico. Muito bem. Então, pessoal, muito obrigado. Quer mandar uma mensagem final? Não, só agradecer mais uma vez o espaço, esse papo maravilhoso. Da próxima vez estou contando aqui com torresminho, com a cerveja. E uma cerveja, ô Gabriel, produção. Cerveja. Cervejinha, hein? Cervejinha. Na terceira ele tem direito à música, então vai ter torresmo e cerveja. E pagode. Bom, pessoal... Para a câmera do meio ali, vamos despedir aqui. Hélio. Obrigado, viu? Pessoal, obrigado. Fechamos mais um Podcast Experts. Foi sensacional. Obrigado a vocês. Valeu. Tamo junto. Vamos para frente. Pro alto e avante.